Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto o Desinquieto, trazendo o vídeo da nossa série de número 34. Hoje continuamos a falar da questão do personagem. Só que agora a gente vai chegar quase no limite do personagem. Vamos avançar na direção do limite. Falamos aqui do personagem na tragédia, do personagem na antiguidade, depois das mudanças que o personagem sofre quando entramos na modernidade, na era do drama. Saímos da tragédia e entramos no drama. E tivemos aquela visão do personagem que vem de Aristóteles e que Hegel termina dando uma forma mais inteligível, mais prática dele, em que o personagem é um ser responsável, moralmente responsável pelos seus atos, porque age de acordo com a vontade consciente. Depois vimos avançar a modernidade para a esfera da indústria, do capitalismo avançado, e surgiram as classes trabalhadoras, surgiu uma visão da sociedade nova, uma visão da sociedade que nos trouxe também uma ficção correspondente a essa nova sociedade, e nessa ficção surgiu um novo homem, um homem que começa a ter outras lutas, além de simplesmente diferenças morais e diferenças na ordem do comportamento, na ordem da responsabilidade sobre si mesmo, sobre o afeto com os outros, ou sobre as questões de ordem da moralidade mesmo. Surgiu um homem que agora está diante da realidade social, do homem como coletivo, e esse homem passa a deixar de ser determinado pela sua consciência moral, pela sua vontade própria, e ele passa a ser determinado pela sua condição de classe. Passa a ser determinado por uma condição externa à sua vontade e praticamente determinada no plano da existência social, no plano da cultura. E aí vimos que o personagem não é tão autônomo nem tão livre assim como se concebeu antes. Porém, isso avança. E chegamos hoje ao que o Jean-Pierre Sarrazac chama de o impersonagem. É um personagem que surge da reflexão crítica sobre a crise do drama. A crise do drama é uma coisa que nasce já no final do século XIX com alguns autores como Strindberg, como Ibsen, Chekhov, e ela parece ser uma coisa própria do teatro, que vivia uma grande revolução com os trabalhos de Stanislavski e com a presença de Antoine, o diretor, o primeiro diretor de teatro que concebe a ideia da direção teatral. Essa crise foi pensada e foi desenvolvida, a reflexão sobre ela foi desenvolvida por diversos autores, diversos teóricos que pensaram sobre ela. Mas ela ficou, de uma certa forma, como uma coisa própria do teatro e do personagem teatral. Porém, nós podemos ampliar essa questão e ver que essa crise não é uma crise somente do teatro, ela abrange um amplo setor da ficção, da criação de um imaginário sobre a vida contemporânea. E vamos tentar ver na questão do personagem o que é que acontece. Nasce no teatro a discussão dessa coisa. O teatro viveu uma grande mudança quando o texto teatral, de uma certa forma, passou a ser relativizado como o grande, o básico fundamento do espetáculo teatral. Surgiu a figura do diretor e a encenação passou a ser também um espaço de criação importante no contexto da coisa teatral, da prática teatral. Com essa coisa da encenação, as predeterminações que vinham inscritas no texto começaram a ser questionadas. Então, diria-se, morreu o texto teatral? Morreu o drama enquanto poema dramático, que seria a base de tudo? Olha bem, nós vamos ver que surgia nesse período uma consciência do homem
como parte da multidão, como parte da massa. O homem, como parte da massa, perde a sua individualidade. Ele deixa de ser um homem com um nome próprio e ele passa a ser apenas um membro da multidão. Essa multidão que anda na rua, amontoada em becos, amontoada hoje nas estações ferroviárias, nos metrôs, nos ônibus, nas plateias de futebol, né, nos estádios de futebol. Esse homem que perdeu a qualidade individual dele. Este homem começa a ser representado também de outra maneira, pela ficção, de uma maneira geral. É um homem que é desprovido da sua vontade, da sua capacidade de realizar um objetivo, que é aquele objetivo que está na estrutura do drama tradicional e que nos leva a um desfecho, que significa o sucesso ou fracasso desse projeto individual do personagem. Não, agora o personagem não tem mais um projeto. Ele é parte de uma grande máquina que vai triturando a existência dele dia após dia, entre nascimento, vida e morte, como se as coisas não pudessem ser alteradas, como se tudo estivesse dado, tudo está realizado, tudo está posto. Cabe a você apenas viver esta coisa posta para você. Esse personagem surge também. Ele surge no teatro, mas ele vai surgir no cinema, ele vai surgir na literatura também. E isso deixa de ser, essa desmontagem do drama, deixa de ser uma característica somente do teatro e passa a ser de toda a ficção. E esse novo personagem, desindividualizado, esse personagem que hoje é muito mais marcado por traços de uma coletividade, por traços de pertencimento a um conjunto muito maior e a uma máquina de vida sobre a qual ele não tem o menor poder, ele não tem a menor capacidade de alterar isto. Então, o que é que resta ao personagem? Resta ao personagem ele se retrair para uma dimensão lírica. Ele passa a existir pensando em si mesmo, sentindo em si mesmo. A tragédia já está dada. A tragédia acontece no mundo. O que nós podemos assistir é como as pessoas reagem sendo vítimas dessas tragédias. Não faltam exemplos ao redor. Não faltam exemplos no mundo contemporâneo de grandes tragédias às quais reagimos. Então, o novo enredo é uma reação individual a uma coisa coletivamente dada, a uma situação posta sobre a qual não temos poder. Na Grécia Antiga, os deuses traçavam o destino e os homens tinham que seguir aquele destino e alguns se rebelavam contra o destino. Hoje o destino está posto e não há rebelião possível. Estamos todos, de uma certa forma, submetidos a isso. Isso é que um certo enredo contemporâneo nos traz. E isso é que leva o personagem a um limite da sua capacidade de existir. Então, o que resta contar? Resta contar o cotidiano, resta contar um dia atrás do outro, as pequenas coisas da vida. É uma coisa que as pessoas chiques chamam de fait divers, né? Aqueles acontecimentos incríveis ou surpreendentes que os jornais trazem sem ligar às grandes notícias, sem ligar aos grandes acontecimentos, aos resultados das eleições, ou às grandes epidemias, ou às grandes descobertas ou conquistas da ciência, nada disso. Não, é um sujeito que andou na rua e caiu um vaso de planta na cabeça dele, é uma pessoa que tropeçou pelo próprio destino e se escorregou por aí afora. Então esse personagem já vem sendo pensado desde algum tempo atrás. A turma de Frankfurt, lá, o Habermas, Adorno, Horkheimer, essa gente pensou a multidão, pensou a massa. E a partir desse pensamento já é o reflexo de uma existência que gera essa ficção, da qual nós estamos tratando aqui. E esse novo tipo de enredo, ele muda basicamente a estrutura dramática. A nossa estrutura dramática antes era uma normalidade que entrava numa certa crise, essa crise gerava o desenvolvimento de um conflito que levava a uma resolução e a uma nova
realidade, uma nova situação inicial. Não, agora a realidade está dada e não há mudança possível. O que há é o sofrimento de alguma desgraça, ou desgraça particular, ou a desgraça coletiva geral, e agora assistimos a como individualmente certas pessoas reagem a essas tragédias, reagem a essa circunstância dada pelo mundo. Esse novo personagem é o que nós vamos chamar de Homem das Multidões. Alguns autores pensaram sobre ele, desde Edgar Allan Poe, o Walter Benjamin falou sobre ele, e ele está presente hoje numa grande parte da nossa ficção. Então, aquele cinema, aquele filme, aquela história que nos oferecia um final com um desenlace que poderia ser um final feliz, ou um final trágico, um final alegre, ou um final triste, isso, de uma certa forma, deu lugar a um outro tipo de espetáculo. Um espetáculo em que não é o final que deve ser apreciado. O que deve ser apreciado é o durante, é o enquanto as coisas acontecem. E um certo tipo de filme disso vai se chamar cinema de fluxo. É um cinema em que o próprio fluir das coisas, os acontecimentos do aqui e do agora, é que são apaixonantes, é que são sedutores, é que são encantadores. O encantamento não vem da empatia, não vem da cumplicidade com o projeto de um determinado personagem, mas com apreciar aquilo que está acontecendo agora e ver desabrochar a interioridade, o sentimento de cada personagem. Nós não pretendemos que isso seja uma verdade final, nem uma definição de como as coisas devem ser. Isso, para nós, a consciência disso deve ser mais uma ferramenta de como as nossas histórias podem ser. E isso tudo depende daquilo de que se queira falar, do efeito estético que se queira produzir sobre um espectador que nós escolhemos, cada um de nós, como autores cinematográficos, como autores de ficção, escolhemos os nossos leitores, os nossos apreciadores. E falamos para essas pessoas de coisas que podemos trocar num nível mais profundo, num nível mais sensível, sem regras, sem princípios fundamentais, sem predeterminações. Apenas a sensibilidade dos autores e a possibilidade de uso dessas ferramentas. Tudo isso de que procuramos falar aqui servem apenas como ferramentas, não como predeterminação do destino da sua ou da minha obra. Vamos ficar por aqui por hoje? Esse foi o 34 e esse vídeo é mais uma realização de um projeto de extensão chamado O Desinquieto, ligado ao Laboratório de Dramaturgia do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, situado no CAU, em Cachoeira, Bahia. Até a próxima.